Tem um pessoal aí que acha que a Austrália é só a terra dos animais gigantes, do bumerangue e de restaurante onde a galera vai nos aniversários. Mas além disso, o país que nos últimos anos tem recebido um montão de brasileiro tem muita história para contar. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar uma breve história da Austrália. O pontapé inicial do período das grandes navegações foi dado pelos portugueses, que depois foram seguidos pelos espanhóis. Isso ainda no século XV. Mas depois, outros reinos e estados foram entrando na jogada, como os Países Baixos, que tiveram uma sacada que encheu o bolso dos caras de dinheiro. A burguesia neerlandesa, aliada com o Estado, criou algumas associações que nada mais eram do que empresas que tinham como foco a navegação. E provavelmente a mais importante desse período foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundada em 1602. Ela recebeu do governo neerlandês da época o monopólio para prestar um serviço de navegação que foi além do Cabo da Boa Esperança, lá na África, e levou os caras a navegarem pela Ásia. E depois ainda foi criada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que trouxe um monte de neerlandeses aqui para a América. Mas no comecinho do século XVII, William Janszoon, comandante do Duiven, recebeu instruções de explorar a costa da Nova Guiné, atrás de novos pontos comerciais ou de pedras preciosas. E no dia 26 de fevereiro de 1606, o cara avistou a costa da península do Cabo York, no norte da Austrália, e registrou isso no diário de bordo. Pela proximidade com a Nova Guiné, o cara até achou que se tratava de uma continuação daquele território. E quando percebeu que se tratava de lugares diferentes, chamou os cupincha dele para começar o processo de mapeamento geográfico. O Janszoon foi o primeiro a criar um mapa da costa da Austrália, mas não fez isso em todo o território, só em mais ou menos 3/4 da ilha, até porque a ilha é bem grande e o resto ficou para depois. Infelizmente, o diário de bordo oficial da viagem não existe mais e o mapa original do Janszoon se perdeu mais tarde. Mas a Companhia das Índias Orientais conseguiu fazer uma cópia quando o navio voltou para o porto, e esse mapa ficou conhecido como Carta de Dünfken, o nome da embarcação. E hoje está exposto na Biblioteca Nacional Austríaca, em Viena. Claro, há quem diga que, na verdade, os portugueses já tinham avistado a Austrália antes, porque em um mapa ali do fim do século XV, começo do XVI, um suposto litoral australiano foi desenhado. E também porque, perto da Baía de Brume, no noroeste do país, alguns canhões portugueses afundados já foram encontrados. Isso não quer dizer que os portugueses colonizaram a Austrália, longe disso. Essa hipótese só sugere que os portugueses navegaram por essas águas 100 anos antes dos neerlandeses, mas os caras não relataram nada a respeito dessa viagem. Não tem nenhum relato, nenhum documento ou tratado que fale sobre isso. E não é como se Portugal não registrasse suas navegações. Então essa hipótese fica só no campo da hipótese mesmo. A documentação referente à chegada do Janszoon também fala do primeiro contato com os povos nativos da Austrália, os aborígenes, que já viviam ali há milhares de anos, bem isolados de outras regiões do planeta, vivendo como caçadores-coletores. Os primeiros grupos de humanos que se estabeleceram no território que hoje é a Austrália chegaram por lá cerca de 45 mil anos atrás e se dividiram em tribos que eram divididas em bandos e cultivavam religiões, idiomas e costumes diferentes, sem sofrer com a interferência estrangeira por muito tempo. Mas sabendo que esses povos viveram em isolamento por um período longo, por conta da localização da Austrália, que é cercada por oceanos, pode surgir a dúvida de como foi que essas pessoas chegaram ali. E meu amigo, a chegada dos primeiros humanos na Austrália é motivo de estudo até hoje, e essa jornada até lá já foi descrita como tão importante quanto as viagens do Colombo ou da Apollo 11 até a Lua. Mas caso tu queira saber mais sobre ela, a gente tem uma boa notícia para ti. Esse é o tema do nosso vídeo exclusivo dessa semana, que vai tratar da ida dos primeiros humanos até lá e da relação que esses humanos tiveram com um ambiente completamente diferente do que eles conheciam até então. Só quem tem acesso a esse e outros 20 vídeos exclusivos são aqueles membros do nosso canal que assinaram o plano Vogalover de carteirinha. Então faz isso aí, meu irmão. Vira membro do nosso canal e assina esse plano. Tá menos de 20 pilinha, tu tem acesso a mais de 20 vídeos e a cada 15 dias a gente lança um vídeo exclusivo novo. Sempre às sextas-feiras e sempre com o selo Vogalizando de maneirice. Agora, voltando para o primeiro contato entre aborígenes e os europeus. De acordo com os registros da tripulação do Duiven, o primeiro contato não foi pacífico e a embarcação precisou dar meia volta depois de entrar em um confronto com os indígenas do povo Wik, os primeiros que encararam de frente um estrangeiro. Dos 20 tripulantes do Duiven, 9 foram mortos e o Janszoon depois relatou que seus homens foram mortos por pagãos devoradores de homens e que não encontraram nada de bom a ser feito ali. Mas o cara possivelmente também omitiu algumas informações, porque existe a possibilidade do confronto armado ter começado porque os neerlandeses tentaram sequestrar alguns aborígenes para levar eles para a Europa.
Aí é foda também, né? Muito bom, os caras tentam sequestrar e não dá certo, aí eles saem gritando, ah, um bando de selvagem. Não é? O politicamente correto tá acabando com tudo. Nem seu cacho relâmpago a gente não pode fazer mais. Os navegadores tinham autorização da Companhia das Índias Orientais para fazer esse tipo de sequestro com os nativos nos lugares que eles os encontrassem, porque essa era uma estratégia dos europeus a aprenderem o idioma e algumas características sociais daqueles povos que eles estavam tentando estabelecer algum tipo de contato. Como nos objetivos do Jiangsu também era exploração comercial, o navio circulou toda a costa australiana por pouco mais de 4 meses. Mas como não encontrou nada de valor, voltou para sua base. Isso não foi visto como um fracasso ou algo assim, que a expedição ter conseguido mapear boa parte da costa australiana já daria condições para a futura viagem ser feita. Dessa vez, com mais recursos, e isso de fato aconteceu, com os neerlandeses, na época mais conhecidos como holandeses, batizando esse território de Nova Holanda. Batizar uma cidade, uma ilha ou uma região com o nome de um lugar que já existe na terra natal do explorador não é muito incomum não. E nesse vídeo aqui a gente fala porque a Nova Zelândia é nova. Então assiste aí para descobrir que é porque existe uma província chamada Zelândia lá nos Países Baixos. Dei. Cara, a galera do canal é boa, a galera assiste, eles dão like no vídeo, eles se inscrevem no canal, eles deixam um comentário maneiro pra gerar engajamento, eles seguem a gente no Instagram, no Twitter, conferem nosso material no TikTok. Nossa, a galera é boa. Por mais que os neerlandeses tivessem sido os primeiros a identificar a Austrália como um novo território, mapeando boa parte da ilha e criando mapas, não foram eles que deram início ao processo de colonização. Não, senhor. Porque quem fez isso foram os britânicos. Em 1600, já tinha sido fundada a Companhia Inglesa das Índias Orientais, e a Inglaterra também era uma potência na navegação. Mas foi só em 1770 que o explorador inglês James Cook recebeu da coroa a missão de explorar alguns territórios não mapeados na Ásia e na Oceania, aproveitando que os neerlandeses não deram continuidade na dominação do território australiano. O grande diferencial do James Cook foi mapear a parte da Austrália que faltava, e o cara deu um novo nome àquele lugar, que passou a se chamar Nova Gales do Sul, New South Wales, reivindicando o lugar para a coroa britânica. Até existiu uma disputa entre os Países Baixos e o Reino Unido da Grã-Bretanha, mas os neerlandeses nem chegaram a começar um processo de colonização. Os argumentos não sustentaram e o Reino Unido aproveitou essa brecha para entrar na Austrália. E, inclusive, o nome Austrália surgiu como uma sugestão de um navegador inglês, chamado Matthew Flinders, que ficou responsável por fazer um mapa mais exato e preciso de toda a ilha. E o termo que ele usou como base foi Terra Australis Incognita, do latim, que era um continente que aparecia ao sul em mapas gregos da antiguidade, embora ninguém tivesse comprovado a existência dele na época. A Terra Australis era só uma hipótese, e quando realmente encontraram a Austrália, imaginaram que era dela que os gregos estavam falando. Só que 6 anos depois da chegada do Cook na Austrália, um dos eventos mais marcantes da história do Reino Unido da Grã-Bretanha aconteceu. A independência dos Estados Unidos da América, talvez a principal colônia que os caras tinham. Até então, elas eram conhecidas como 13 colônias, e tem vídeo sobre essa independência bem aqui. Mas, com essa perda, os britânicos voltaram seus olhos para a Austrália e viram que ela podia ser uma boa alternativa para substituir a colônia perdida. Em 26 de janeiro de 1788, Nova Gales do Sul se tornou oficialmente uma colônia britânica, quando a First Fleet, a primeira frota, levou colonos para a Austrália, chegando na região liderada pelo capitão Arthur Phillip, que inaugurou também um dos portos mais importantes da Austrália. Essa data se tornou o Dia da Austrália, um feriado nacional até hoje. E no primeiro momento, a Austrália foi uma colônia penal do Reino Unido da Grã-Bretanha, para onde eram enviados os maiores bandidões do planeta, os mais malvados dos maus, transformando a Austrália em uma terra sem lei. Pô, não é pra tanto também, né? Sim, é verdade. Pessoas indesejadas e condenados foram enviados para a Austrália, que ficou conhecida como uma ilha-prisão, mas outros grupos sociais também foram para lá, e não só criminosos. Então não dá pra gente generalizar. A Austrália é o 6º maior país do mundo, e se for considerado uma ilha e não um continente, é a maior do planeta. Então o principal objetivo que os britânicos tiveram em determinado momento da colonização era interiorizar o território australiano, levando cada vez mais gente para o interior da Austrália. O território foi dividido em províncias, como a terra de Van Diemen, que hoje é a Tasmânia, colonizada a partir de 1803, a Austrália Ocidental, a partir de 1829, a Austrália Meridional, 1836, Vitória, em 1851, e Queensland, em 1859.
Hoje, esses são os 6 estados da Austrália, mas o país também tem alguns territórios, como o Território do Norte, que se separou da Austrália Meridional em 1911. Mas é importante saber que o mesmo modelo adotado nas 13 colônias que vieram a ser os Estados Unidos também foi adotado aqui, fazendo com que essas colônias fossem autônomas umas das outras. Economicamente, a Austrália acabou não trazendo muitas vantagens para o Reino Unido, principalmente porque a geografia australiana é complicada, com várias áreas desérticas e um solo que não era fértil. Então a saída foi desenvolver a produção de lã animal, que até deu uma graninha, mas nada comparado ao que estava por vir. Em 1850, os britânicos descobriram reservas de ouro na Austrália, e aquele território que tinha sido rejeitado por todos se tornou um queridinho. O que aconteceu a partir daí foi uma corrida pelo ouro, que no começo se mostrou um problema interno, visto que os próprios colonos não concordavam em como esse ouro devia ser extraído e quem tinha direito sobre ele. Como a Austrália pertencia à coroa britânica, tecnicamente aquele ouro era da rainha, na época a Vitória, o que também explica por que um dos estados se chama Vitória. Só que os colonos não curtiram muito essa ideia, e esse impasse chegou às vias de fato na chamada Rebelião Eureka, que aconteceu em dezembro de 1854, quando os colonos simplesmente se recusaram a obedecer às forças reais de segurança, que estavam tentando impedir o acesso dos colonos às minas de ouro. O resultado desse conflito foi mais de 30 mortos e centenas de feridos. Uma outra consequência da descoberta de ouro na Austrália foi o aumento considerável da chegada de estrangeiros por lá, principalmente chineses que estavam em busca da pedra preciosa e de uma melhor condição de vida depois da tragédia que foi a Guerra do Ópio. Esse aumento de estrangeiros na Austrália fez com que um sentimento anti-imigrante crescesse na população, e a chegada no século XX vai escancarar essa diferença étnica. A partir de 1901, a política australiana vai se voltar para o que a gente vai chamar de política da Austrália branca, que se baseou em uma série de leis que restringiam a entrada de pessoas não brancas no país. A primeira lei foi a Lei de Restrição à Imigração, ainda em 1901, que basicamente estabelecia que só britânicos e europeus brancos eram bem-vindos ali. Mas a relação dessa galera com os aborígenes? Eles não eram brancos. Como é que era então? A colonização britânica na Austrália foi muito cruel com os nativos daquela região. Algumas estimativas dizem que na época da colonização existiam mais ou menos 350 mil aborígenes, e ao longo dos 150 anos seguintes, essa população foi praticamente dizimada, o que fez com que o historiador australiano Henry Reynolds afirmasse que esse tratamento dado aos nativos pode ser comparado a um genocídio. Hoje, os aborígenes representam menos de 3% da população da Austrália, e assim como na América, a maior causa das mortes foram as doenças. Como a Austrália ficou milhares de anos sem contato com o mundo exterior, esse isolamento serviu como uma espécie de bolha imunológica. E quando os europeus trouxeram doenças como a catapora e a varíola, os nativos não tinham nenhuma defesa, e mesmo gripes simples podiam ser mortais. Sim, guerras e batalhas contra os nativos pelo controle de terras também aconteceram. E como se não bastasse esse tipo de violência, um outro crime contra os aborígenes também foi praticado: o sequestro de crianças. Veja bem, conforme a quantidade de aborígenes adultos foi diminuindo, os colonos entenderam que algo precisava ser feito com as crianças nativas, que podiam ficar desamparadas. E a solução encontrada pelos caras foi tirar essas crianças de suas famílias e mandar elas para lares onde casais australianos, ou até mesmo britânicos, iam cuidar delas. A ideia aqui era integrar por completo crianças indígenas à cultura europeia. E esse fenômeno que aconteceu entre os anos 1869 e 1969 ficou conhecido como gerações roubadas. Esse é um debate presente na sociedade australiana até hoje, porque durante todo o período de colonização, os aborígenes não tiveram direitos e estavam sujeitos à discriminação e a maus tratos dos ingleses. A situação só começou a melhorar um pouquinho em 1967, quando foi feito um plebiscito e ficou decidido que os aborígenes também deviam ter direitos civis. Em 2008, o governo fez um pedido formal de desculpas pelos erros cometidos no passado contra a população aborígene. Nessa época, o Estatuto de Westminster, que deu para a Austrália e algumas ex-colônias britânicas autonomia política, já tinha sido assinado, isso em 1931, muito como uma resposta ao apoio dos australianos na Primeira Guerra Mundial. 30 anos antes, em 1901, a Austrália passou a fazer parte da Comunidade Britânica, o que já indicava que o país podia ter uma estrutura parlamentar. O chefe de Estado ainda seria o rei da Inglaterra, mas o chefe do governo australiano ficaria a cargo do primeiro-ministro. Essa relação próxima com o Reino Unido indicava que os australianos tinham que estar com os britânicos mesmo quando a vida não fosse um morango. E quando a Primeira Guerra Mundial estourou, a Austrália estava ali do lado dos caras, com um exército de cerca de 400 mil homens enviando centenas de milhares deles para o combate. Estima-se
que 60 mil australianos foram mortos e na Segunda Guerra Mundial os caras também foram cruciais, muitas vezes não recebendo o mérito devido. O imperialismo japonês foi uma grande ameaça no Pacífico durante a guerra. Os caras chegaram bem pertinho da Austrália. E como os britânicos já tinham levado uma camaçada de pau dos japoneses na Ásia, os australianos fizeram uma parceria com os Estados Unidos, que também tinha algumas posses na região. A Austrália se tornou uma espécie de base de operações para os Estados Unidos, e várias batalhas importantes foram travadas no Pacífico e em ilhas próximas, como a Batalha de Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. Quando a guerra terminou, a Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia assinaram um acordo de cooperação militar, em 1951. E o país deu início a um processo de abertura para o mundo, convidando imigrantes para irem para a Austrália. Para que isso desse certo, claro, a política da Austrália Branca precisava ser derrubada. Fato esse que só foi acontecer mesmo em 1975, com a Lei de Discriminação Racial, que estabeleceu que qualquer critério de seleção baseado em cor de pele, descendência, nacionalidade, origem étnica ou status de imigrante fosse ilegal, assim como o ódio racial. A partir desse momento, a Austrália se tornou mais convidativa para imigrantes de várias partes do mundo, inclusive do Brasil. Politicamente, a Austrália ainda precisava resolver algumas questões burocráticas relacionadas à sua política e à do Reino Unido. Em 1999, um referendo foi convocado para ver se a população queria partir para um modelo político presidencialista ou se queria se manter com a monarquia parlamentarista, tendo a rainha britânica como a chefe de Estado da Austrália. A população foi votar e 55% dos eleitores decidiram rejeitar a proposta presidencialista e até hoje a Austrália tem como chefe de Estado o monarca britânico. No caso hoje, o rei Charles III, apesar de ser um país independente. A figura do rei é praticamente simbólica. A Austrália entrou no século XXI como um país relativamente novo e que tem tentado usar uma imagem de país aberto ao mundo para se promover. É o sexto maior país do planeta, mas é pouco povoado e tenta resolver essa questão atraindo imigrantes, apesar de ter políticas de imigração um pouco duras e um sistema de vistos lento. Em 2023, o governo australiano anunciou que ia facilitar a candidatura de profissionais qualificados com vistos de curta duração à residência permanente e até um aumento no salário mínimo para estrangeiros que conseguirem esse tipo de visto foi prometido. A ideia é oferecer a essas pessoas que vivem lá a oportunidade de se estabelecerem nas suas comunidades e se tornarem australianos. E é importante saber que mais da metade dos 25 milhões de habitantes da Austrália são imigrantes de primeira ou segunda geração. As pessoas que migram para a Austrália tentam encontrar mais qualidade de vida em um país moderno e próspero. Em 2022, a taxa de desemprego era de 3,4% e segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os australianos estão mais satisfeitos com suas vidas do que a média dos 38 países que compõem o grupo. O país tem altos índices de participação cívica, saúde e expectativa de vida, que é de 80 anos para os homens e 84 para as mulheres. Sem falar que é um dos países mais multiculturais do mundo. O vídeo de hoje chegou ao fim, e se tu não der like nele, o canguru bombado vai te descer a porrada. Então é melhor não vacilar com ele. Se tu quiser ver o teu nome aparecendo aqui do ladinho também, é só virar membro do nosso canal e a gente te indica assinar o plano Vogalove de carteirinha, que é um plano ali nível 2, mas que é onde tu ganha vídeos extras a cada 15 dias também. Já tem 20 vídeos por lá e tu ainda ajuda o Vogalizando a continuar existindo. A gente também coloca aqui o nome da galera que comenta um valeu demais ou então que manda um cincão pra gente ali no Pix. Caso tu queira mandar, a chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. A gente ainda agradece essa galera toda ali no nosso podcast, o podcast do Vogalizando, onde o Mark e eu vamos desmentir algumas notícias falsas, dar uns conselhos a quem nos pede e também responder alguns comentários. Se tu quiser conhecer a gente um pouquinho melhor e saber mais sobre os bastidores do canal, o podcast do Vogalizando foi feito pra ti. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter e confere nosso material no TikTok também, onde a gente posta conteúdo de história quase todo dia. Fica com o Vogalizando, confere esse vídeo aqui sobre a Guerra dos Emus, ou então esse aqui de curiosidades sobre os países da Oceania. Um beijo e vamos samar.